Bom, e a história do boi Triton, ou da vaca Triton, como queira. Estranho, né? Mas essa história é mais ou menos essa aqui, ó. Um boi que nasceu com o úbere, né? Que é onde se produz o leite da vaca. Tem os testículos. E o pênis nasceu no lugar do órgão genital da vaca. Que coisa absurda, rapaz. Que coisa curiosa, no mínimo. Eu sei que é muita confusão de uma vez só, né? Mas, olha, confesso que meu cérebro também bugou aqui quando recebi essas primeiras informações. Mas vou contar para você. O animal é dócil, é bonito e é tratado com todo carinho. A dona do animal é a Cristina Tibes, é produtora na região do Parque Laranjeira, no município de Juína, e a gente pôde conversar com ela um pouco e entender melhor essa história. Ela contou que o animal nasceu de um cruzamento natural, de um boi pulador de rodeio e uma vaca da propriedade que já era experiente, ou seja, pelo menos 6 crias, né? E não havia histórico aí de má formação dos bezerros anteriores. Eu perguntei para a Cristina também se o animal dela era um boi ou era uma vaca. Fiz a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta foi os dois juntos, Ivan. A Cris contou ainda que o animal foi amamentado na mamadeira e o carinho por ele ficou ainda maior com essa proximidade. Ô Jais, você, meu amigo Jason Costa, já tinha ouvido falar história desse tipo? Não, assim, dos genitais não. A gente vê de cabeça, né? Igual o Chico falou, de chifre, olho, mas de órgão genital. Ele está imitando aí as flores hermafroditas, né? Por exemplo, flor de mamoeiro, né? E é diferente, né? Ô Jair, quem está assistindo o vídeo, né, que a gente vai mandar aí para os nossos amigos no canal do YouTube, aliás, a gente pede para você compartilhar essa história, porque a gente fez pesquisa aqui e pela rede social e pela internet da vida, aí a gente encontrou apenas um caso, muito antigo, em Minas Gerais, inclusive. Esse caso aqui é mais um que entra aí para a história, né, de ser analisada. E a gente está vendo as imagens aqui, o Jair está acompanhando, ó, tem chifres, normalmente, a estatura ali de um boi, né, Jairson? Só que a moradora, quando viu esse animal, quando nasceu esse animal, achou estranho, né? Foi observar, tem o úbere de vaca, mas tem os testículos do boi. Olha aí. E tem a parte, o pênis desse boi nasceu no lugar do órgão genital da vaca. Olha aí. Então ele faz xixi para trás, né? Olha aí. Olha que coisa impressionante, né, Jair? Então é uma história no mínimo curiosa que da cidade de Juína, e a gente está contando aqui para o nosso ouvinte essa curiosidade. A gente está vendo imagens, inclusive a nossa ouvinte mandou imagens para a gente aqui desse animal. A gente está acompanhando aí. Meu amigo Marco, olha só a imagem desse boi que nasceu nessa situação aí. É impressionante. Rapaz, interessante, hein? Impressionante. E o animal bonito, rapaz. Bonito, dócil. Ó, tá fazendo xixi ainda. Parecendo um chafariz, hein? Olha que coisa, rapaz. E a nossa ouvinte conseguiu ainda registrar o momento que fazia xixi. E essa história aqui vai dar o que falar aí, meus amigos. E o animal super dócil, viu? Ô Ivan, no processo de embriogênese, lá na formação, o Maurício vai falar melhor, mas a gente aprendeu que o machinho que tem XY, né, na carga genética dele, ele diferencia da fêmea que tem XX, né, XX que é os cromossomos que define a sexualidade, quando o desenvolvimento do embrião, ou seja, do feto lá na placenta, lá no útero, está acontecendo e que o indivíduo tem o gene XY, né, para transformar no machinho, a invaginação, ou seja, a fenda, né, que daria origem ao órgão genital feminino, ele solda, né, é soldado e posteriormente desenvolvido todo o saco escrotal e tudo mais que faz ele virar um machinho. Por isso que os machos têm aquela solda no testículo, né, no saco escrotal, que seria, né, a invaginação no caso das fêmeas. E é interessante que isso aí, por algum momento dessa diferenciação, ele pode ter pegado informações e não lido corretamente, né? Alguma coisa assim, né?
Ah, vamos combinar, é bonito o boi, né? Esse animal é bonito, né? É um belo do bem animal. tratado, foi muito bem tratado aí pela Cris, né? Que tem um carinho muito grande por esse animal, que está na sua propriedade. E, portanto, a gente achou interessante contar essa história aqui para o nosso ouvinte da Band FM. As pessoas vão poder acompanhar aí essa história no mundo inteiro, a história de Juína, Mato Grosso, onde conta, traz as informações aí de um boi que nasceu com partes genitais aí da vaca, né? No mínimo, um caso muito curioso. Bom, mas é o seguinte, para a gente entender melhor o que de fato aconteceu nesse caso, a gente foi em busca de informação, né, com o nosso amigo Maurício Guarnieri, que é um médico veterinário, para tentar uma explicação, o que é que pode ter ocorrido para esse animal ter nascido com essa característica. Vamos acompanhar a entrevista. Esse tipo de anomalia é mais comum do que a gente pensa, acontece bastante. O pessoal conhece muito como intersexualidade ou hermafroditismo. No caso do hermafrodita, ele é dividido em 2 grupos, o falso hermafrodita e o verdadeiro hermafrodita. No caso do verdadeiro, ele tem tanto a parte interna ali, ovário, útero, e também na parte externa ali, vagina, vulva, pênis, saco escrotal e úbere, tudo normal. Ele tem os 2 sexos, ele é na verdade 2 sexos, ele tem as 2 sexualidades. No caso do falso, uma delas é atrofiada, você vê, mas porém de tamanhos diferenciados. No caso do falso, vamos supor que é uma fêmea, ela vai ter ovário, ela vai ter útero, mas na parte externa, você vai ver lá a vulva, um pequeno pênis, ou sim ou não um pequeno testículo, mas geralmente o saco escrotal está vazio. Esse é o falso hermafrodita, entendeu? Então isso é mais comum que o normal. Se diferencia um pouco do frimartismo, que não vem ao caso agora, mas só para saber. Em caso de parto de gêmeos jamelares, o frimartismo, ele é o quê? São gêmeos que vão nascer de sexos diferentes. Geralmente a fêmea, a placenta dela se adere à placenta do macho e ela toma uma carga hormonal diferenciada do sexo masculino e ela já nasce fêmea, porém com características de macho, mas isso apenas em gêmeos, tá? Mas o hermafroditismo, que é o caso aí do nosso animal em questão, ele é mais comum do que a gente pensa. Como que a gente pode diagnosticar isso? O ideal é levar um profissional em exames físicos ali, a gente consegue ver já que já é um hermafrodita, e tem alguns exames complementares, como na parte de cromossomos, como também um ultrassom, é bem bacana aí para a gente conseguir diagnosticar aí, tá bom? Mas não é tão raro assim não, pessoal. Uma coisa bem de curiosidade sobre o hermafrodita é que quais são as causas que podem levar ao hermafroditismo? Existe a causa, que é a mais comum, genética, ali na divisão embrionária, existe uma malformação ali que leva à ocorrência disso, e também causas ambientais, certo? Então, existem causas ambientais como estresse do animal, uso inadequado de fertilizantes, inseticidas, pesticidas, pode acontecer isso daí, ok? Mas, então, não assustem que isso é bem comum de acontecer. Obrigado, meu amigo Maurício, médico veterinário, falando um pouquinho mais sobre o que pode ter ocorrido aí durante a gestação desse animal para nascer com essas características, né? Que no mínimo são diferentes, né? Um boi que nasceu com partes genitais aí de uma vaca. E o mais impressionante é que um órgão nasceu no lugar do outro, né? Isso que chamou bastante atenção. Meu amigo Maico, e aí, o que você achou dessa história aí, Maico? Bastante curiosa, né, Ivan? Eu, na verdade, é a primeira vez, né, que eu ouço falar e vejo um caso como esse. E é interessante porque agora a explicação, né, nos ajuda a entender, mas as pessoas se perguntam, né, qual será o comportamento desse animal diante dessa situação, né? Pode, por exemplo, enxertar, pode ter uma cria, né? Então, é bastante curioso, Ivan. É isso aí, Maico. Essas dúvidas, a gente inclusive está buscando aí fazer uma visita em loco, né? Eu, meu amigo Jason e o próprio doutor Maurício,
que é para a gente fazer uma visita e conhecer mais informações desse animal aí e mostrar aí pro mundo inteiro, né? Porque é algo diferente, curioso e ao mesmo tempo, como diz o Maurício, não é tão raro assim de acontecer, mas se você fazer buscas aí pela internet, você vai ver que eu não encontrei muitos casos. Poucos registros. Poucos registros. Então, se houveram casos, às vezes não foram registrados como nós estamos fazendo agora o registro do boi Triton aí da nossa querida Cristina Tibes, que olha, falou: Ivan, eu tenho um carinho enorme por ele, trato com carinho e não vendo esse animal, vai ficar aqui na minha propriedade. Então é algo que ela trata com carinho, isso é muito importante também, né? Geralmente, quando nascem animais assim, algumas pessoas tinham aquela ideia, né, de eliminar o animal, né? Mas não é o caso. O ser humano já fez isso até com o próprio ser humano, né? Isso. Quando nascia com algum anamorfismo ou algum dismorfismo, ou seja, má formação, eles achavam que era obra de pecado anteriores e ficava com essa ideia aí de eliminar ou excluir, né? Então, ainda bem que a raça humana evoluiu quanto a isso, né? Porque as anomalias genéticas, as distorções no processo de formação acontecem naturalmente, normalmente, e isso aí eles têm um índice para cada tipo de característica aí de formação. E ainda bem que nós evoluímos para nós mesmos e para os animais também, né? E assim, imagino que pela posição dos órgãos genitais, ele tenha pouca atividade ou nenhuma atividade sexual. Por quê? Porque ele não tem o órgão que predomina, no caso aí, que é o masculino, na posição correta para que haja um coito, né? Para que haja uma relação aí, principalmente a campo, né? Isso aí a gente lembra do rufião. O que é um rufião, né? O rufião é um boi normal que vai sinalizar quais vacas estão prenhas, que não vai fecundar por conta de uma cirurgia que faz no órgão, né, do macho, para que não exista a introdução. Então ele é um animal dócil, indicador, que não tem as características genéticas que o proprietário ali quer multiplicar, e coloca ele para identificar as vacas que estão no cio, pintando ali o lombo das vacas com um acerto tinteiro, e aí é feito de acordo com essa prática aí, que é um anamorfismo ou um dismorfismo corporal do animal provocado pelo ser humano para ser um indicador. Ou seja, atividade sexual para ele, imagino que não vai ter como. Normalidade. Felicidade para ele, né? O Jais, e a gente está vendo nas imagens que a vaca, quando vai fazer ali o seu xixi, né? Uhum. Ela levanta o rabo, faz seu xixi. Ele, no caso que o pênis está no local da parte genital da vaca, faz o mesmo gesto, tem que levantar o rabo para fazer o xixi. É uma coisa assim, de fato muito curiosa, viu? E a gente traz para cá. Ô Cris, muito obrigado, viu, por contar essa história pra gente aqui no programa. E em breve a gente quer visitá-la aí e visitar esse animal aí pra gente conhecer um pouco mais da história. Valeu, minha querida Cris. Obrigado pela mensagem, pelas imagens que ela mandou pra gente aqui no programa A Voz do Homem do Campo.